E hoje, a nossa convidada é quem? Ela, Ana Paula, mineirinha de Belo Horizonte, casada há 12 anos e mãe da Maia e da Manu. Em 2019, entrou no mercado financeiro e hoje é trader, analista CNPI e educadora, mentora, professora. Criou o seu próprio método, que ela chama de Tríade, e ensina traders operando ao vivo, skin the game, todos os dias com total transparência. Cheguei nos meus 30 anos e parece que a mulher dá uma virada assim de chave, eu não sei explicar, mas eu não suportava mais. Eu queria achar esse propósito, eu queria me encontrar de uma forma de falar assim, pô, eu acordo de manhã, eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer isso. E essa chave veio com a chegada da minha primeira filha. Eu pensava no futuro dela, o que eu poderia passar de estabilidade, de empoderamento, de mulher. Que exemplo que eu vou ser para minha filha? E onde eu estava não era o exemplo que eu queria. Só que nessa transição, eu conheci o mercado financeiro, comecei a investir e me apaixonei. E veio a pandemia, eu tive que ficar na minha casa, né? Tive que viver a maternidade. Comecei a estudar mais, com toda essa pressão psicológica. Eu estudava com minha neném no colo. Eu estudava 12 horas por dia. Era o dia todo. Eu sonhava com gráfico. Eu ficava assim, deslumbrada. Eu vou estudar até dominar isso e pronto, vou ficar rica. Mas a gente paga um preço para isso também. Porque esses dias eu peguei um bilhetinho dela. O que que a mamãe faz? Ela olha gráfico e ela fica no celular. Caraca. Então, assim, a imagem que minha filha vai ter da primeira infância é da mamãe estudando, do gráfico e no celular. Mas eu sei, no fundo do meu coração, que o retorno que eu vou dar disso para ela. Ana, seja muito bem-vinda ao Inevitável Podcast. Muito bom tê-la aqui. Obrigada, Gui. Vai entregar ouro? Com certeza. Que vocês Sem esconder quiserem, nada? sem esconder nada. Legal. Mais uma, É irmão? isso, irmão. Bora lá. Bora. Bora que hoje é especial, hein? Aninha, vamos lá. Vamos começar entendendo essa trajetória tua até o ponto onde você está nesse dado momento. Você é administradora de formação, certo? Mãe de 2 filhas, né? Que você fala com um orgulho, assim, absurdo sobre elas. E não é para menos, né? Como que foi esse primeiro contato com o trading? Por que você buscou o trading? Quais são os desafios que você enfrenta, né, sendo mãe e tudo mais? Vamos começar primeiro entendendo essa trajetória inicial. Tá, vamos lá. Como você falou, eu sou formada em administração de empresas e tive meu primeiro contato com a área financeira na faculdade. Né? Legal. Eu não esqueço que um professor me deu aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre. Clássico. É. Classicão. E eu lembro que isso mexeu muito comigo. Eu Aham. comecei muito a pensar em renda variável, em formar um patrimônio, em renda passiva, Uhum. né? E queria mudar, assim, ter uma educação financeira, passar que, querendo ou não, a gente não teve muita instrução, geralmente, assim, nas escolas, né? Sim. Nessa primeira infância. Então, eu quis fazer diferente. E eu percebi, Antes do contato com o livro, você não tinha mesmo essa visão de educação financeira. não tinha. Eu vim da minha família, eu vim do meu pai, que ele é concursado do Banco do Brasil, o cara que busca a estabilidade, que queria que eu fosse nesse caminho. Tá. Uhum. E a minha mãe veio de um lado, assim, oposto, de empresários, que praticamente, o meu avô, que fundou uma empresa da minha família, enfim, praticamente analfabeto, então, que ganhou a vida com muita raça, trabalho. Empreendendo. A força do trabalho Na ali. força do trabalho. E que, assim, foi uma inspiração para mim, de vida, de tudo. E acabou cada um, eu fui instruída de um lado, sabe? Opostos ali. Oposto para cada lado. Uhum. Então eu tive que me encontrar nesse meio do caminho, né? Achar um ponto de equilíbrio. E fui conhecer o mundo, fui trabalhar até me encontrar. Eu gosto muito da área administrativa, sou uma pessoa realmente analítica. Tá. E eu lembro que na faculdade eu gostava muito da parte de estatística, de matemática. Você Mas fez administração pura ou foi com ênfase em alguma especialização? não, foi de empresas Pura só. mesmo. Sim, Uhum. de gestão. Tá. Então, eu tive várias experiências, sempre nessa parte mais administrativa mesmo, na parte de empreender. E na minha último trabalho foi com a minha família, né, que tem um comércio. Eu fiquei 10 anos com eles.
E Administrando o negócio. administrando na parte administrativa com eles, assim. Até que eu cheguei numa fase, Gui, que cheguei nos meus 30 anos e parece que a mulher dá uma virada, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas eu não suportava mais. Eu queria achar esse propósito. Eu queria me encontrar de uma forma de falar assim, pô, eu acordo de manhã, eu amo o que eu faço. Eu gosto de fazer isso. E essa chave veio com a chegada da minha primeira filha, a Maia. A Maia. E A Maia é a mais velha. a mais velha, hoje ela tem 8 anos. Com a chegada dela, eu quis. Começou a minha vida assim. Por que que eu cheguei no mercado financeiro? Porque eu queria. Eu pensava no futuro dela, o que que eu poderia passar de estabilidade, de empoderamento, de mulher. Que exemplo que eu vou ser para minha filha? E onde eu estava, não era o exemplo que eu queria. Não gostaria que ela seguisse aquilo ali com uma sucessão. Não era a Tá. imagem que eu queria. E até que eu comecei a fazer todos esses programas, todo mundo faz de coaching, né? Para me encontrar, fazia diversos cursos, ia tudo de autoconhecimento, Legal. Você buscou desenvolvimento pessoal. desenvolvimento pessoal. Tá. Eu queria me conhecer, eu queria me encontrar nesse mundo, Legal. né? Só que nessa transição, eu conheci o mercado financeiro, comecei a investir e me apaixonei, porque eu cheguei em 2018, estudando, eu vim para São Paulo, eu fiz um curso, posso falar os nomes assim, de Claro, todos? claro. Com o Gustavo Cerbasi. Eu Uhum. fiz um curso muito legal aqui com ele e era tudo sobre você preparar para sua aposentadoria, sobre dividendos, não sei o quê. E eu me encantei. Só que eu peguei 2018, 2019, a nossa bolsa tava assim, só subia, Bombando. maravilhoso. Sim. Ali eu já fui encantada, né? Ali nasceu um monte de investidor Ali, pró, Eu parei de feito na estudar. Airfryer. É. Eu parei de estudar a fase de autodesenvolvimento e eu só queria saber sobre planejamento financeiro. E aí saiu o foco, né, da parte de coaching, da parte de autodesenvolvimento, e eu queria só aprender sobre finanças, sobre investir na bolsa, né? Se achou ali. Foi uma pontinha de curiosidade. E eu peguei um momento muito bom da bolsa, como eu estava falando, peguei uma alta maravilhosa, e para mim era super possível ali você escolher boas empresas, né, viver de dividendos, o negócio girando, porque Total. eu só vi alta. Você comprava bons papéis, eu só via Só alta. valorizava. Daí eu pulei para conhecer o gráfico, conhecer a análise técnica. Foi com o André Moraes. Legal. Todos os meus domingos à noite era com o André Moraes. E o que era a minha estratégia? Ele passava 5 papéis. E eu tinha, querendo ou não... Ele fazia estudo de 5 papéis. Ele fazia um estudo técnico com o gráfico dele, com uma análise de swing trade, Tá. né? Uma análise aí que, sei lá, a gente escolhia papéis para 5 ou um mês YouTube, isso? no YouTube. E o que eu fazia? Eu tinha um olhar talvez de gestão, de empreendedora, de ter um olhar de começar a dar uma analisada em balanços, para eu olhar o que é uma empresa boa ou não. Uhum. É o básico que funciona. Mais de administradora O que mesmo. é uma de empresa gestão. de administradora, de gestão? Você é cliente dessa empresa? Você compraria ali? Legal. Você pensa em ser cliente dessa empresa pelos próximos 10 anos? Eu tinha uma curiosidade, até tão maluco isso, que eu para escolher uma empresa, igual, por exemplo, lembro que a primeira empresa que eu comprei foi Semig. Falei assim, eu não vou ficar sem Semig. Eu não vou ficar sem a luz, né? Sim, Sem boa. minha luz de Minas. E assim, que pagava bom dividendos, Dividendo. não oscilava tanto, era estável. E assim, eu fui escolhendo as empresas. E minha carteira subiu 30%, eu fiquei maluca. E veio a pandemia, eu tive que ficar na minha casa, né? Tive que viver a maternidade. Comecei a estudar mais, com toda essa pressão psicológica. Todo mundo sabe, vocês são pais, vocês sabem o que é isso, Sim. né? Fora o medo, porque bem no início da pandemia eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Então, eu vivia... Da Manu. Então, eu vivi a fase de ser mãe, aprender a ser mãe, de fazer uma transição de carreira, de engravidar na pandemia, de achar que eu fosse morrer, de achar que eu não tinha me descoberto ainda profissionalmente. Você viveu uma crise existencial ali. Total. Tá. Junto com toda essa crise no mundo, né? As bolsas oscilando muito. Mexeu muito com o emocional das pessoas, né? E quem buscava uma forma de profissionalização, de renda extra, de encontrar, de que eu posso fazer trabalhando de casa, ser mãe? Sim.
caiu no day trade. É isso. Sim. Muita Tanto que gente. quantos somos os filhos do day trade, filhos da pandemia? Várias Pessoas, né? Poucos sobreviveram, né? Porque, assim, muitos tentavam ali conciliar com o trabalho, fazer aquilo ali uma loucura e não entendiam o que era o processo. Só que eu não tive escolha. Eu não tive escolha, porque eu precisava desse momento ali. Eu saí do meu trabalho. Eu lembro que, pô, eu tinha que ficar ali. Não tinha período para voltar essa pandemia, não sei o quê. E passou muito tempo, foi chegando, e eu fui estudando cada vez mais, eu fui me encontrando e eu fui me apaixonando com o negócio. Você tinha uma rotina de estudo ali, Ana? Não. Um tempo de Eu estudo? estudava com minha neném no colo. Tá. Mas eu ficava o dia todo. Quando eu pego para fazer uma coisa assim, eu achei que assim, eu vou começar, vou me dedicar, eu estudava 12 horas por dia. 12 horas por dia. Era o dia todo, eu sonhava com gráfico, eu ficava assim, deslumbrada. Comeu com farinha. E o que eu achei? O que eu achei, Gui? Que dependia de você focar em aprender uma técnica e pronto. Então eu vou sentar, eu vou estudar até dominar isso e pronto, vou ficar rica. Você foi intensa ali. Muito intensa. Só que um momento de muita fragilidade, né? Um momento que de autoconhecimento, um momento que mexeu muito comigo psicologicamente. E foi muito difícil entender que o day trade é comportamental, é emoção, né? Então, eu tive que me machucar muito. Por quê? Porque nesse período da pandemia, a gente buscava muito conhecimento, a gente não queria investir muito, porque tinha muito conhecimento gratuito na internet. Então, isso atrasa muito o trader, porque todo dia tá com um. Exato. Todo dia passa por um. E você aprende muita coisa certa, mas muita coisa errada, aí você tem que entrar em um, descobrir o que a pessoa faz, descobrir o que ela faz de errado, encontrar em você e depois pula para o outro. Total. Isso me atrasou demais na minha vida, isso atrasou demais no day trade. Então, me prejudicou porque isso me prejudicou, mas eu gostaria muito de explicar que isso me formou. Por quê? Porque eu acabei conhecendo muitas pessoas no mercado, muitos traders, e daí surgiu a minha comunidade. Eu comecei as pessoas, eu participava de sala ao vivo, eu participava, onde eu passava no day trade, as pessoas, às vezes, paravam de escutar o analista ali, ou o cara que estava conduzindo a sala e pedia a minha opinião. Então, eu comecei a perceber, eu comecei a criar veio uma pontinha, cara, eu gosto de ensinar. Eu gosto de olhar quem que é aquele humano que está por trás das telas. Legal. Eu sabia que cada um ali tinha um desafio, um processo diferente, que não era só técnica. Parece que a gente aprende uma técnica, mas cada ser humano tem um tempo para realmente entender que aquilo ali funciona na frente dos gráficos. Total. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a trabalhar o ser humano, o comportamento, mas eu me apaixonei, eu comecei a me especializar numa técnica. E eu falei assim, cara, como que eu posso fazer para mudar a minha imagem no mercado financeiro? Porque trader, filha de pandemia, mulher, só se falar que era mãe, que eu tinha que cuidar das minhas filhas, não vou conseguir nada nesse mercado. Então eu comecei a buscar uma especialização, precisava estudar. E nesse processo também, quando eu falei que eu conheci o Gustavo Cerbasi, eu comecei a vir buscar um curso aqui em São Paulo para ser CFP, né, que é um curso de planejador financeiro. Sim. No meio do curso, lembro que eu tinha investido, no meio do curso, eles cancelaram por causa da pandemia. E eu fiquei com aquela pontinha. Aí eles bloquearam o plano, né, e falaram que quando a gente quisesse voltar, que estaria disponível para a gente voltar a estudar para tirar a certificação. E nesse momento que eu conheci o day trade, eu falei assim, e aí? Eu volto para o CFP e comecei a estudar certificações que tinham muito a ver com ensinar na bolsa. Eu comecei a estudar os profissionais de mercado que eu mais me identificava, assim, para fazer no que eu faço de especulação, mas ao mesmo tempo de uma forma mais analítica, mais séria, mais didática. E eu vi a certificação para analista CNPI. Legal. Falei assim, é isso. Eu vou ter que tirar isso, como que eu vou fazer? Aí você vê, né, as vozes, né? Nossa, a prova mais difícil que tem. Aí eu lembro que o André Moraes falando, nossa, eu fiz a prova 5 vezes.
Falei assim, cara, o André Moraes fez 5 vezes, eu nunca. Como que eu vou arrumar para passar nessa prova? Eu sei que o terror de que a prova era tão difícil me impulsionou mais. Foi um desafio ali. Foi um desafio. Eu lembro que eu Legal. fiquei 15 dias. Eu falei com meu marido assim, você vai ficar com nossas filhas. Desculpa, porque isso foi 15 dias sozinha que eu estudei sem brincadeira. Da hora que eu acordava, a hora que eu saía. E E valeu a pena. muito. Você fez ali se matriculou em algum curso Sim. online, foi isso? Eu fiz o curso CNPI com o professor Vinícius. E eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que passar nisso aí em um mês. O problema do trader, o que é? O que eu identifiquei, né? Porque você sabe que essas telas mostram muito quem que você é, né? Total. E assim, eu me achei a pessoa mais ansiosa, desesperada do mundo. E eu sou muito ansiosa. Tipo, tive e estou trabalhando isso ainda. Mas, por um lado, foi muito bom, né? Mas, por um lado, eu tive que quebrar muita cabeça. Mas essa ansiedade e determinação, quando eu queria uma coisa, que eu quero uma coisa, enquanto eu não tenho certeza que eu não consegui, mas eu vou tentar até o fim. E nesses 15 dias eu estudei. Eu lembro que eu fiquei um dia assim, que eu fiz um simulado com 800 questões. O cara falou assim, se você dominar esse simulado aqui, você passa. Eu decorei esse simulado. Eu fiz esse simulado uma vez em um dia e depois eu repeti esse simulado. E foi recorde. Ele falou que eu fui a primeira mais rápida que passou. Em 1 mês e meio, eu tirei as 2 certificações. Em 1 mês e meio Sim. você conseguiu tirar Consegui tirar as Quais 2. quais duas? duas? Eu fiquei... É porque você tem que fazer... Não, as 2 certificações não. As 2 provas. As 2 provas. Eu me preparei, né? Eu estudei demais, porque a primeira prova ela é muito difícil de conteúdo brasileiro. É difícil porque é muito chata, é muito extensa, é muita teoria. Você tirou Eu internacional? estudei. Não tirei, só tirei a Nacional. técnica. Uhum. Então, eu estudei muito, muito, muito para essa. Só que na prova 2, que era a parte técnica, já era o que eu fazia todos os dias. Uhum. Na parte técnica, na hora que eu vi o conteúdo, Esse eu domino. antes, na hora que eu peguei o resultado da conteúdo brasileiro, eu já marquei a outra prova. Então, assim, eu tive, acho que no máximo 1 semana e meia, alguma coisa para estudar, mas aí eu peguei. Falei assim, ó, a parte técnica eu vou passar. Meu medo era, se eu conseguir passar da teoria, eu passo. Teoria. Então, depois que eu tirei a minha certificação, eu me senti mais segura até para ir para a internet, para falar de day trade, Legal. para falar de análise técnica. Eu senti que pode ser só um papel para alguns ou só uma letra ali para outros, mas é para a gente dar a cara para falar de day trade, para trazer pessoas. Por mais que vocês conhecem nosso trabalho assim, as parcerias que a gente tem, eu não me sinto zero influencer. Eu tenho uma dificuldade enorme de trazer pessoas para o day trade, sabendo ali que 80%, 90% das pessoas não vão persistir, ou não vão dar certo, ou vão quebrar, ou não vão se encontrar, porque a estatística mostra isso. Uhum. Só que os caras que ficam, que são realmente determinados e que, né, entendem o risco, que se encontram ali e que tá disposto, não sei o quê, é desses caras que eu gosto de cuidar. E eu dou a mão. E eu fico com eles o dia inteiro. Por que você acha que essa estatística é tão apertada assim? Porque, Gui, o day trade, ou especular na bolsa, ou renda variável, demanda muito tempo, demanda muito investimento. Não é simplesmente... Você imagina só, se for só você chegar, estudar uma estratégia, alguma coisa assim, quantos matemáticos, engenheiros, que a gente vê muito na bolsa, seriam bem-sucedidos, teriam êxito nisso? Mas não é. A estatística é tão difícil porque é muito mais... nós não fomos acostumados, a gente não aprendeu a trabalhar com risco, a trabalhar com dinheiro em um ambiente maluco, incerto, dinâmico. Eu falo isso, por mais que as pessoas às vezes me procuram e quer achar uma objetividade, claro que eu como educadora, como analista técnica, eu vou tentar passar o máximo de objetividade para as pessoas, mas o mercado ele é subjetivo. O mercado ele é vivo. Exato. Eu falo, gente, sabe essa barrinha aqui, que a gente fica deslumbrado com o tanto de dinheiro que rola numa barrinha de 5 minutos? É movida pelo sentimento dos participantes. Então a gente tem que entender primeiro o que é o medo, o que é a euforia do participante. É isso que mexe o preço. Então,
O processo de você entender o que é o mercado de fato, que o day trade não é você colocar um dinheiro ali que você vai dobrar e triplicar, que o day trade é uma forma especulativa de você rentabilizar mais o seu capital, né? Que geralmente para você rentabilizar, você não pode estar apertado financeiramente, você tem que ter um capital para Exato. você trabalhar, Exato. você tem que entender como a empresa, que a empresa você precisa de um capital de giro. Então, assim, eu vim da pandemia e eu vi muitos desesperados e eu fui uma. E o que me atrapalhou, o que me atrasou muito o meu processo foi porque a gente é o que a gente vive. Uhum. E eu estava no meio de desesperados querendo fazer aquilo acontecer muito rápido. Então, eu fiz tudo que você pode imaginar de erros, eu vivi o erro, de aprender todas as técnicas erradas. Eu fui uma que começou com pessoas que me ensinaram a fazer o martingale. E eu fui no martingale até o fim, até dar muito ruim. Eu fui de pessoas que me provavam com números que fazer um médio era bom, Uhum. né? Que ia funcionar. Só que funciona mesmo 90% do tempo. Mas Uhum. quando dá ruim. Então, assim, por que as pessoas não sobrevivem muito tempo? Porque o tempo que tem para você começar a desenvolver, errar, aprender, ajustar, é longo demais para você investir. Uhum. E poucas pessoas entendem que o day trade ou essa atividade você tem que levar como uma faculdade. Você tem que investir. Mas não está aí, então, justamente, Ana, o caminho que é mostrar a verdade? Ou seja, você não se esconder em cima dos números estatísticos que o mercado tem, como também tem não somente no mercado financeiro, mas em outras profissões também, mas trazer essa realidade e expor essa realidade para quem quer começar. Porque esse é a forma de a gente inverter, né? Na verdade, o que muitas vezes as pessoas terminam olhando como porta de entrada, que é o caminho da facilidade, que a gente sabe que não é a facilidade. Sim. E tem muita gente séria que também, assim como você enxergou no mercado financeiro uma forma de você mudar de vida, de você ter mais proximidade com a tua família, com teus filhos, enfim, né, ter mais tempo ali para você, tem outras pessoas que também estão buscando isso, estão querendo viver isso. E tem também a coragem de identificar nisso uma profissão, né, de forma séria, de estudar, de se disciplinar, mas sabendo que esse é o caminho que você vai ter que, na verdade, ter bastante suor, né, ter que se desenvolver bastante. É exatamente esse o ponto, James. Foi aí que, das comunidades de grupo de traders, eu comecei a ter a coragem de expor a verdade, a transparência, e foi até um dos objetivos que eu quis ser analista. Por quê? Como que eu poderia fazer a forma certa, começar do jeito certo, abrir uma sala de day trade, uma sala onde eu dou recomendações do jeito certo, eu precisava da certificação, e tudo que eu faço hoje é com a tela compartilhada. Então, hoje eu mostro toda a realidade, a dificuldade do mercado, eu domino uma técnica, eu criei o meu método, e esse método ele é testado, ele é validado, só que tem dias que não funciona, tem dias que a gente estopa, tem dia que o Sim. mercado não encaixa, tem dia Uhum. que eu não estou bem, porque eu falo isso muito na sala, por mais que cada dia que passa a gente está operando mais com robôs, gente, eu sou uma pessoa, sou humana Uhum. aqui do lado da tela, sabe? O pulso pulsa, né? Impulsa, não tem como. Então, só que talvez essa transparência, esse cuidado, a didática, tá ali do dia a dia com eles, vivenciando o mercado, foi o que hoje eu estou com 2 anos e meio já de sala, ao vivo, sozinha, sempre conduzi sozinha, e graças a Deus, né, foi subindo devagarzinho, mas nunca deu uma ré, minha sala só foi subindo, eu tenho vários retornos muito bons, eu vejo resultados dos meus alunos, assim, que é impressionante, que assim, que faturam, que ganham dinheiro, que começaram a vencer os próprios obstáculos, que foram entendendo em mim, fazendo os ajustes que precisava ali. Às vezes eu tenho pessoas na minha sala que operam muito melhores que eu, muito melhores, só que eles não saem dali porque eles querem ver a minha análise, eles querem buscar uma confluência ali, né? Que é um Para ambiente. ver se bate. É um ambiente muito,
Gui, umas coisas que eu sempre falei, James, eu acabei de conhecer, mas eu sempre falei com o Gui, eu adoro essa imagem de cuidado, de humano, de seriedade aqui no mercado, e é o que eu tento passar também para os meus traders, né, de segurar, e eu sei que hoje eu posso dizer, assim, que eu recebo diariamente mensagem de mulheres me falando, Ana, você me inspira demais, eu sou mãe, Isso é eu muito quero bom. estar com você, sabe, eu confio em você, eu acredito no que você fala, o que você fala você mostra diariamente, no dia a dia. Sabe o que é, Ana? Que esse é o verdadeiro propósito da influência, né? A gente precisa vestir a roupa da responsabilidade quando a gente se coloca na condição de influenciar. Que pode influenciar tanto para o bem como para o mal, né? Só que qual o legado que você vai construir, né? Quais são as sementes que você vai plantar, cultivar para que gere frutos e frutos em abundância? A semente do bem, a semente do mal? Então, influenciar é ser skin the game, é arriscar a própria pele, é ser congruente entre o que você fala e o que você faz, sabendo que você é um ser humano, que existe falha, existe erro, existe vulnerabilidade, mas existe força na vulnerabilidade, quando você sabe extrair o aprendizado dela, né? Então, esse é o verdadeiro propósito da influência. E você tem feito esse trabalho com maestria. Eu te fiz essa pergunta sobre o porquê que você entende que essa estatística é tão apertada, porque eu percebo que existem muitas pessoas que confundem a exceção com a regra. Que às vezes conseguem um resultado muito bom, pontual, mas se você não tiver um fundamento, uma explicação do porquê você conseguiu esse resultado, ele foi sorte. E sorte não sustenta o resultado de longo prazo. Então essa é a exceção, não é a regra. A regra é o quê? A regra é você ter resultado consistente, mas com entendimento, com a consciência do porquê você construiu aquele resultado. A regra é saber que por mais que você tenha anos de experiência, décadas de experiência, eu já tive a oportunidade de conversar com traders com mais de 30 anos de experiência no trading propriamente dito. Existe o ser humano, que às vezes não vai estar bem, por conta de várias questões além do trading. Às vezes o método que ele utiliza, que ele é mestre ou mestra em utilizar aquele método, não cola com aquele mercado naquele dia específico. Sabe? A leitura não encaixa e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não é para aquele dia, para aquele ponto isolado que a gente olha, mas sim para uma linha do tempo, uma janela temporal, no qual a gente tem que buscar o quê? Ser consistente em ações para que a consistência de resultados aconteça como consequência. É sobre isso, né? Exatamente. Então, eu percebo que muito por conta do que o Jameson colocou aqui, né, dessa comunicação de facilidade, as pessoas elas vêm com uma expectativa desalinhada, vêm olhando para exceção e não para regra, né? E o nosso papel como influenciadores, vestindo a roupa verdadeira da influência, é justamente apontar a direção ao caminho. Porque é um mercado maravilhoso, próspero. Sim. É isso. É fazer o barulho dos bons que a gente Exato. fala, né, Gui? Porque, eu tenho medo, entende, Ana, de trazer as pessoas para esse mercado sabendo que 80%... Mas você concorda que se a gente mostrar a verdade, a realidade, cara, é um poder de escolha que a pessoa tem. Sabendo que, olha, se você fizer tudo certo, mesmo assim ainda pode dar errado. Mas vai depender de você. Exato. Né? E abrindo essas portas, escancarando, nunca vendendo facilidade, porque nada é fácil. Nesse mercado, muito menos, né? Eu brinco muito isso na minha sala. Que eu tenho um tempo já que eu já estou bem assim, calejada. A gente chega e aí, hoje vai ser o dia do amor ou do ódio? Porque eu tenho dias que eu recebo assim mensagens de declarações, né? Que todo mundo, nossa, não te largo nunca mais. Você encontrei o que eu precisava. Uhum. Tem dias que tem dia que o pessoal assim não me dá nem um tchau no final, assim, né? Que não, seria como o chat do carro, ninguém fala nada. Fica em silêncio. Eu sei que é o dia do ódio. Então, assim, a gente sempre brinca isso lá. Mas eu acostumei tanto com isso, eu confio tanto no que eu faço, É isso aí. que o resultado é impressionante. O resultado, eu fico assim, as pessoas geralmente, eu criei um método tríade, como ele falou, que a pessoa precisa ficar comigo 3 meses. Daqui a pouco você vai mostrar a base dele pra gente. Com certeza. A pessoa precisa ficar comigo 3 meses. Por quê? Porque ficar uma semana, você não consegue balizar se a pessoa é boa. Não consegue. Se eu tiver 3 dias ruins ali, acabou. Sim. Fica 3 meses comigo. Eu só vou escutar o seu feedback ou o que for no final desses 3 Pelo meses. menos 3 meses. Pelo menos.
E é impressionante a taxa que eu tenho de renovação. Então, eu sei que eu também estou no caminho, eu sei que eu estou me desenvolvendo cada vez mais como mentora, como analista, como orientadora. E é impressionante o tanto que eu mesmo desenvolvi a minha análise, a minha técnica. O mercado é impressionante, que por mais que eu faça todos os dias a mesma coisa, eu aprendo todo dia uma coisa nova. Eu aprendo com as perguntas deles, eu aprendo no dia a dia, eu aprendo com a dinâmica macroeconômica, assim, É a maturidade, tão né? amplo. E eu sei, a gente estava contando um pouquinho da minha vida pessoal aqui, que eu sou sagitariana e eu sempre gostei de aventura, eu nunca aguentei ficar presa fazendo a mesma coisa. E eu comecei a vir para cá e pensando, gente, tem 6 anos, 7 anos que eu tô na frente do gráfico, eu faço a mesma coisa, mas eu chego na frente da tela, eu não tenho esse sentimento. Parece que você vai chegando, eu não sei o que vai acontecer hoje. Para mim, Mas é é novo. isso, mas é Para isso. mim é um desafio que mexe comigo, eu adoro esse desafio. Cada dia é um novo dia. É um novo dia. E sabe que a gente que tem sala ao vivo, eu trabalho ali só com a minha câmera ligada. Uhum. E eu sei que tem uma galera ali da atrás que eu não faço a mínima ideia de quem seja que está me avaliando. Então, é um processo interno que eu tenho, assim, de desafio, de saber quem pode estar ali, que eu tenho que falar com uma linguagem que vai pegar um cara iniciante, mas que um cara que já opera vai aprender alguma coisa comigo. Ele vai Sim. se surpreender. Então, uma visão de contexto, uma visão de macro, de realmente de sentimento, porque eu posso falar com vocês. Hoje eu falo, eu tenho minhas mais de 10.000 horas de tela, com toda certeza. Eu tenho o tempo de tela que eu preciso. Eu dominei, eu me especializei em um ativo, então eu Você domino o construiu a comportamento. maestria hoje, né? Acredito que sim, eu me sinto assim. A Por famosa mais que eu 10.000 tenha... horas da isso maestria. aí. Sim. Por mais que eu tenha meus dias de dificuldade, que eu vejo que o mercado, não sei o que, a análise parece... Mas na maior parte dos dias eu falo assim, cara, não acredito que eu consegui entender, Ter essa sabe? leitura macro Tem para dia que chegar as lá pessoas falam assim, Ana, parece que você é vidente, que você viu para onde que o mercado vai, mas não é. É um tempo de tela. O que o analista faz? Ele reconhece padrões e ele estuda padrões. E ele vai. E o que eu fiz, Gui? Eu sempre falei assim, gente, eu tive que aprender na raça. Eu não tô dentro de uma corretora, eu tô dentro da minha casa. Queria eu ter um sistema desses que tem tudo automatizado agora que me passa todas as informações. E eu sempre fui hoje eu me chamo de uma tia já, né? Mas eu sempre fui a tia da planilha. Eu sou viciada em Excel. O que eu fazia? Eu pegava o ativo que eu opero hoje e eu planilhava padrão ativo? o índice futuro, que eu mais gosto do índice futuro. Eu planilhava o índice ali a cada meia hora. Pode me perguntar todos os padrões que eu te falo. Quantos por cento do dia ele vai no ajuste? Quantos por cento ele vai fechar um gap? Ele vai fazer o quê? E eu comecei a planilhar. E o que eu percebi? Que eu comecei a pegar os meus traders que vêm operar comigo na minha sala. Tinha cara que só operava estratégia, vamos supor, de ajuste. Eu só esperava estratégia de abertura. O cara não quer mais ficar na abertura, ele quer pegar comigo a abertura do Ibov. Ele começou a entender que existe um padrão 10h33. Ele começou a aprender que existem hora a hora e uma estratégia diferente para cada hora do dia, num simples ativo. Então, eu comecei a ter, por exemplo, a minha sala hoje começa 8h45. Então, a gente faz uma análise completa. E isso é uma das coisas que eu gostaria muito que as pessoas entendessem. O day trade não é você simplesmente estudar, ela é analista gráfica, eu vou operar com ela e a pessoa chega para mim buscando um setup tão objetivo e acha que eu vou ensinar o quê? Vai entrar uma barra gatilho, uma barra elefante, saindo uma média de 200 que você vai ficar rico. Se fosse assim, né? A gente sabe que não é assim, o mercado não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Mas eu ensino você a viver o mercado e ter uma rotina de um trader profissional. Então, a gente estuda antes, durante e depois. A gente estuda um pré-mercado, eu sei tudo o que está acontecendo que vai mover no ativo, eu sei o que está acontecendo lá fora, qual que é o sentimento lá de fora para abertura. Que pode influenciar aqui. A minha comunidade, Guia, começou com alvos. Eu passava estudo de alvos para o dia. Legal. E as pessoas chegavam na minha sala e a única pergunta mesmo que me faziam é assim, esses alvos são o quê? Fibonacci? Eu falei, se fosse Fibonacci que todo mundo traça aqui na primeira hora do dia, na primeira perna, na primeira barra do dia, essa comunidade não teria aberto, não precisava, né? Só que não é. A gente fez uma mistura de conceitos técnicos, de price action, de gaps, de Fibonacci, de smart money, de
suporte e resistência, de análise técnica clássica. Fui juntando tantos conceitos que essa comunidade hoje foi crescendo, me surpreendeu. Tem pessoas que não ficam mais sem esses alvos. Começaram a aparecer até sistemas de automatização que o pessoal já me mandando. Então, assim, disso surgiu a curiosidade da minha sala, a curiosidade do método. E eu me encontrei fazendo isso. Eu me Legal. encontrei com a minha galera. E quando você começou, qual foi a sua maior dificuldade no trading propriamente dito? Bom, já falei de um dos pontos pessoais meu, assim, do imediatismo, da ansiedade, Tá. de achar que era pegar um método, estudar até o fim, pegar todos os conceitos que eu precisava e que aplicar aquilo e pronto. Se fosse isso, né, o meu processo seria muito mais rápido. Tanto que as pessoas chegam para mim e falam assim, Ana, se eu ficar um ano na sua sala com você, eu vou ser consistente? Eu falo, o processo do day trade... Não se necessariamente. Não necessariamente. Não é só a técnica. Eu vou te fazer dominar a técnica. Eu vou te fazer, como o Gui falou, eu vou te fazer saber todos os porquês. Você vai sair daqui para mim falando assim, o índice caiu. Eu vou te explicar o porquê. Técnico, macro, de fluxo, tudo eu vou te explicar os porquês. Você pode me fazer qualquer pergunta que eu te respondo. Agora, o que você está passando na sua vida pessoal, a sua parte comportamental, quem é você na frente da tela? Isso é Me muito desculpa. singular, né? Eu não te conheço. Eu não sei, eu não sei a sua realidade financeira. Eu não sei a sua realidade de conhecimento. Eu não sei o seu estômago pro risco. E eu não sei se o seu coração suporta, né? Qual pressão emocional? A que é, pressão né? emocional que é de lidar com o seu dinheiro, não sei. Agora eu vou estar do seu lado. Com meus alunos, quem está comigo, tem alunos que me mandam todo dia relatório. Só para achar assim, né? Não, olha, Ana, eu não posso mandar para minha esposa. Posso te mandar? Todo dia me manda. Legal. Às vezes eu mando um coraçãozinho, né? Às vezes eu mando uma carinha, né? Mas me mandam todo dia. Então, tem pessoas que estão comigo há mais tempo que já é amigos, porque a gente conversa. Eu já sei o que a pessoa está fazendo no dia no outro lado da tela. Tem pessoas que, alunos da minha sala hoje, que esses que eu falo que é impressionante o resultado, que às vezes eu não estou vendo alguma coisa que eles já percebem que eu não estou vendo, é uma pergunta que eles me fazem, a minha análise muda. Minha análise muda assim, eu já começo a olhar e dar uma aula Uma outra baseada na perspectiva. pergunta e que eu sei que ajuda todo mundo da sala. Sim. Flui, Gui. Sim. Hoje está fluindo macro, micro, método, sabe? Comportamento, maturidade também, para você fazer uma gestão sozinha, comportamental de uma sala, manter a disciplina, manter o respeito, né? Imaginem só, uma sala que a gente sabe, uma sala de day trade hoje, em média, tem, até que minha sala eu incentivo muitas mulheres. Eu faço de tudo para as mulheres ficarem mais tempo comigo, essas que são mães, eu faço todo tipo de incentivo. Só que hoje, querendo ou não, ainda pelo menos 70% são homens. Sim. Então, para muitos chegam na minha sala e que eu tenho que dar uma... Só porque as pessoas às vezes chegam muito arrogantes, que eles só não chegam para aprender comigo, chegam para me testar. Então, quando eu sinto isso, eu aprendi hoje a me impor, sabe? Eu aprendi hoje a mostrar que eu tenho confiança e que não é qualquer pessoa que vai chegar ali tentar mudar o meu método ou incluir alguma coisa no que eu faço, porque eu sei que dá certo e eu não quero mais incluir mais nada. Então, é isso, né? Ontem eu vi um comentário, né, de um post que rolou no Instagram, né, falando das médias. Na verdade, foi um corte de uma aula que eu dei sobre médias, que eu falei das médias que eu uso no método X, né? E aí o camarada comentou assim, tá faltando uma média de 50 aí, irmão. Aí eu falei assim, falta não, bebê. Aí o camarada mandou um texto, não, cara, porque a média de 50 eu uso há quanto tempo? Eu falei, pô, legal, bacana, cara. Se funciona pra você, continua. Excelente. Né? É sobre isso, né, cara? Pô. Se o trader entendesse exatamente isso, eu falo isso muito. Você tem que achar uma coisa muito simples, objetiva ali pra você, que você bate o olho e que pra você vai ver uma certa facilidade ali, você vai se encontrar, mas para de mudar. Para de mudar, testa aquilo ali, valida aquilo ali, faz a planilhinha dos 100 trades, não sei o quê, pra você achar a estatística disso. Mas se toda sala, todo profissional que você seguir, cada influência, cada professor, cada um, na minha sala o cara tá ali, tô estudando método, o cara tá me dando o conceito de smart money, de não sei o quê, tentando fazer eu mudar o meu método,
porque as pessoas me buscam para fazer um negócio, mas querem mudar. E eu falo assim, testa o meu, porque talvez isso que você está me explicando, você vai perceber que tem uma base aí. Eu também estudei tudo isso que você estudou. E eu criei uma forma simples Exato. de explicar o que tem muita gente aí complicando. É o que eu falo de fazer o simples sem ser simplista. Sim. É. Eu estudei aquilo ali, mas eu criei uma forma de passar isso de uma forma simples para simplesmente diminuir o seu tempo ali no seu processo. Confia no que eu tô falando. Se eu tô aqui, é porque eu testei, é porque pessoas têm resultado com isso. Uhum. Eu não posto só meus resultados, eu tenho uma partezinha no meu Instagram lá que é só de depoimento de resultado de pessoas da minha sala, e não é de um dia, é resultado de planilha mensal, Legal. trimestral. Na minha sala hoje, todos os dias, eu não só ensino você a fazer uma planilha de gestão de risco, eu faço a minha planilha de gestão de risco todos os dias de forma compartilhada. Todos os meses a gente fecha no positivo, com loss, com gain. Então, eu ainda falo, o meu objetivo da minha sala é que eu faça no mês o resultado do meu plano trimestral. E eu faço. Legal. De forma totalmente transparente. Muito bom. Então, assim, mas você precisa entender que eu tenho quase certeza que eu escutei essa frase com você, Gui, mas que eu falo muito na minha sala. Eu vou ensinar você a aprender sem depender. É isso aí. Você não vai Quem copiar de aprende mim. não depende. Sabe por quê? Porque você pode copiar o que eu estou fazendo muito fácil aí no início, talvez no simulador ou com uma mão pequena. Mas você copiaria com 50 contratos? Você copiaria realmente para mudar a sua vida, para valer o risco ali? O que eu faço? Você vai ficar dependente de mim para sempre? Se eu não estou aqui mais amanhã? Você tem que ter essa confiança. Porque o mercado, ele é um trabalho de confiança. Uhum. É de confiança. Uhum. Se você não tiver a certeza do que você está fazendo, por você nunca vai sair do lugar. Exato. Né? Um dia destrói tudo que você fez. Total. Então, o meu processo é de desenvolvimento para o cara se tornar auto, né? Ele Autossuficiente. autossuficiente. Né? Isso. Você sabe que a maioria das pessoas, cara, não entendem uma coisa que é crucial entender. Que quando você está um tempo na jornada, no trading, às vezes um detalhe muda totalmente o seu caminho, o seu destino, os seus resultados. Exemplo, ontem nós tivemos uma devolutiva, né? Tivemos uma devolutiva de um aluno nosso, do André Carvalho, da TraderX Club, que é um programa de mentoria bem premium, bem aproximado que a gente tem, né? Onde a gente tem um acesso muito próximo do aluno. E nós temos um encontro VIP, né, com o aluno a cada semestre, onde a gente vai lá e vai no detalhe, no cerne dos resultados. E aí é o que você muito, muito bem falou e preza com seus alunos, de planilhar, ter dados. Então a gente pega aqueles dados, hoje com a IA ficou muito fácil de analisar no detalhe mesmo os dados. Então a gente desenvolveu um relatório, com base nesse relatório a gente faz uma devolutiva. E nesse caso específico do André, como a gente observou ontem, um detalhezinho vai mudar totalmente o jogo dele. Qual detalhe? Hoje ele é um cara que já está há um tempo usando o colchão financeiro dele que ele criou para poder fazer a transição de carreira. Então ele está sentindo a pressão de estar usando daquele colchão mês a mês sem ainda tirar o suficiente do mercado. E isso estava fazendo com que ele operasse na pressa, porque tecnicamente ele sabe executar muito bem. Então a pressa do resultado estava fazendo ele não seguir no detalhe o plano. Ele entendeu isso sozinho há uns 2 meses atrás. E aí ele começou a, o quê? Cara, colocar os 2 pés no chão, eu vou executar exatamente o plano sem mudar uma vírgula. O que aconteceu? Começou a obter resultados. Sim. Mas ainda assim, os dados mostram que ele ainda sai cedo demais de trades bons. Ele não deixa correr até o alvo, por buscar alvos alongados. E aí a gente fez pequenos ajustes. E é exatamente esse é o ponto que a maioria dos traders não entendem e precisam entender. Quando você está um tempo na jornada, se você tiver dados, análise e um ambiente de crescimento que te puxa para cima, que te ensina a aprender a não depender, a mudança de um detalhe muda totalmente o seu resultado, às vezes da noite para o dia, né? Sim. Da noite para o dia. Demora, às vezes, anos para virar a chave da noite para o dia. É isso. Então é sobre isso, é sobre isso. E é sobre isso que eu ia te perguntar também, Ana. Teve aquele momento que foi para você essa virada
de chave que você falou, cara, eu tava precisando... O detalhe dela, né? O que foi isso pra você? Olha, é difícil eu falar sobre essa virada de chave, assim, porque pra mim, eu não acredito É o molho muito. de chave, né? Eu não acredito muito na virada que te fez mudar, ou que te fez sair consistente. Porque cada fase do trade foi um desafio pra mim. Sabe que eu tive os meus piores problemas, os meus piores erros, os meus piores losses mesmo, foram depois de sequências muito grandes de game. Confiança. Excesso de confiança. Mas porque você mudou alguma coisa? Você alongou o teu stop loss? De novo, Imaginando que isso. você ia voltar? É a pressa, é você alavancar rápido demais, é você, depois de uma certa confiança, você falar assim, eu tenho conhecimento para recuperar, eu vou conseguir virar, não aceitar perder, sabe? Eu tô lendo um livro, eu tenho dúvida se é sobre o livro, eu tô lendo 2, né? Porque eu tô lendo do Alexander Elder de novo, porque eu tô dando aula sobre isso na Legal. minha sala, Legal. que a gente junta técnica com comportamento. Mas eu também estava lendo aquele livro do comportamento do o melhor perdedor, O melhor perdedor, isso, que a Tom gente estava Hogan. dando no evento. E o que é o ponto? É exatamente sobre isso aí. No livro, um dos dois estavam falando da parte de vício, de jogo, mas que a gente tem que ter um comportamento como o do Alcoólatras Anônimos. Que você todo dia chega e fala assim, é mais um dia. Eu falo, por que eu estou dizendo isso, contextualizando? Porque não existe só uma virada de chave que vai fazer o trader virar. Boa. Cada dia é um desafio. Tem o desafio pessoal, tem o desafio na hora de aumentar a mão, tem o desafio que o mercado muda, tem o desafio Cada que dia tem o seu você... próprio mal, né? E sabe por quê? Olha que interessante que eu faço na minha sala. Eu percebi exatamente isso que você falou, que você está falando do André, né? Do seu cliente aí. Eu tenho traders na minha sala que eu falo assim, gente, eu sou uma trader de tendência. Eu adoro fazer aquelas operações de abertura, de pegar a perna mais bonita do dia. Eu já planilhei qual que é o bendito horário para fazer que o mercado mais faz a perna aí de 600, de 1000 pontos. Eu quero ser a melhor nesse horário. Só que eu insisto em falar assim, eu não sou muito boa de abertura. Eu não gosto muito da estratégia de abertura. Eu gosto de explicar os porquês daquilo. Eu não gosto de operar baseado no sentimento da abertura macro ou simplesmente para buscar as regiões de liquidez. Só que eu domino uma estratégia para abertura e eu opero todos os dias a abertura porque eu tenho alunos ansiosos que não querem esperar até 10 horas, querem operar a abertura. Então, o que eu fiz? Eu peguei um ativo e eu comecei a estudar a característica de cada hora. Qual que é o comportamento do ativo 9 horas, qual que é a estratégia ideal, qual a estratégia de pontos de risco e retorno de 9 horas, e a gente vai operar isso. Eu tenho 2 estratégias de abertura para esse cara. Tá. Aí eu percebo que às vezes as pessoas ficam e que o cara da abertura, já bati a meta, tchau. Vai trabalhar mesmo, vai procurar ter uma outra fonte de renda, vai sair do risco, né? Porque a gente sabe, vai fazer qualquer coisa bom para sua cabeça, vai cuidar da sua mente e do seu corpo. Maravilhoso. Tem o cara que não quer pegar a abertura 9 horas. O cara quer pegar 9h30. Né? Tem até um trader que eu gosto muito do Altino também, que ele fala assim, eu peguei com ele, a gente vai estudando cada um, né? 9h30 é o trade do pullback. Então, tá 9h30, aconteceu uma perna 1, aí eu explico pro meu aluno assim, essa é a característica do trade de 9h30, a estatística é essa, a mão adequada é essa. A gente entra mais ou menos nisso, a gente aí começa a estudar melhor os conceitos para esse horário, aí a gente começa a falar de Fibonacci, não sei o quê, 9h30. Aí depois vai chegar 9h55, 10h05, começou o mercado a abrir a abertura do leilão, e eu falo com meus alunos que é o horário do crime, que você pode estar certo que o mercado te tira com a volatilidade. Então tem uma estratégia para isso. E a estratégia é não fazer nada. Boa. Nesse horário. Boa. Mas da 10h05, 10h10... Não operar também é operar, né? Não operar, com certeza. Da 10, na hora que vai abrir o leilão, a gente já tem a estatística, a gente já consegue entender o que é o nosso IBOV, o que é o índice futuro, Boa. o que movimenta o preço. Eu sei explicar todos os porquês e quais que são as regiões que o mercado me mostrou na primeira hora que ele tende a buscar. Então, são os trades mais maravilhosos que a Ana gosta. Como tenho de 10h30, 11 horas, o que eu fiz? Eu fui adaptando a minha sala e conseguindo pegar um público para todos os horários de trade. Eu não fico no horário da tarde, porque eu não suporto, da manhã é muito intensa.
Mas eu ensino meus alunos no meu método, assim, qual que é a estatística, qual que é o melhor horário da tarde, que tipo de trade que é o ideal para um horário mais scalp, um horário que o mercado tá. Então, assim, o que que eu fiz? Eu comecei a entender que existem várias pessoas, vários trades, Vários que não perfis. adianta eu querer pegar o meu método e incluir várias pessoas diferentes. Sim. Cada um executa de uma forma. Uhum. Impressionante, de acordo com o seu perfil ali. Aí eu fui conhecendo. Nisso eu fui criando essa conexão. Quando eu conheço mais, a pessoa está comigo com o tempo adequado, a pessoa já sabe o que que eu estou pensando, já vira aquela coisa automática ali e que a gente não cresce sozinho. A gente percebe que a comunidade vai indo para o mesmo caminho. E as pessoas vão se conhecendo, não chegam ali e copiam meu método, elas vão pegando a base, as planilhas e vão preenchendo ou vão alimentando aquilo ali de acordo com a realidade delas. Nisso vira aquele processo, né, de autocontrole, de autodesenvolvimento e o principal que eu ensino, de autorresponsabilidade, né? A gente vai criando realmente essa maturidade e essa conexão e assim, não só isso, assim, é realmente um ambiente assim, é como se você estivesse numa sala de aula com um professor, mas um ambiente muito sério e focado, porque as pessoas falam assim, a Ana tá operando também, ela tá fazendo isso para ela. Sim. Então, a confiança ali, sabe, é fantástico. Você estabelece alguma meta? Ser atingida no mês, no dia ou não? Sim, eu tenho uma meta de pontos, né? Mas como eu falo, eu estudo o ativo e a gente estuda range, comportamento, onde que ele está trabalhando, qual que são as melhores estratégias ali. Digamos que tem um dia que a gente percebe que o mercado está com pouco volume, está lateral, então não adianta eu querer fazer aquela meta. Sim. Sim, mas sim, a gente busca aí, em média, hoje a gente busca uma pontuação assim de 600 pontos no índice, né? De 20 pontos no dólar. E eu ensino também as estratégias. Tem dias que a gente faz um trade só de 600. A gente fez agora, a gente estava no meio, eu estava até no meio de uma competição que a gente fez na sala, a primeira vez que eu consegui pegar um trade de 3.000 pontos. Então, foi fantástico isso também. Mas, tenho metas, mas o que que eu ensino na minha sala? A não ter metas. A você não ter metas assim. A você descobrir a sua média do que você produz. E da sua média que você produz, que você vai estipular ali, que você não pode passar da média de que você produz, porque senão você nunca vai sair no positivo, né? Perfeito. Mas não adianta o cara chega para mim e fala que ele quer ali, sei lá, ganhar 300 pontos e sair, mas ele nunca consegue estopar no 300 pontos. Então a gente tem hoje uma meta, sim, uma meta que eu falo, eu provo para as pessoas que eu consigo fazer isso em média, 600 pontos a 1.000 pontos, né? E que a pessoa tem que conseguir também executar aquilo ali. Na minha planilha eu ensino que a pessoa pode ter 2 dias de loss, 3 dias ali de gain, ou um dia no 0 a 0, que ela vai fechar o mês no positivo com esse tipo de gestão de risco. Mas tem um método, mas tem meta, mas eu não gosto. Não gosto de falar que existe uma meta. Eu acho que cada dia é que você tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio ali, né? E é isso. Ana, antes da gente entrar na técnica, né, e você mostrar pra gente aí como que você pensa o mercado, fala pra gente qual foi ou qual é o maior desafio que você enfrenta sendo trader, sendo mentora, esposa e mãe de 2 filhas. É um desafio enorme. A gente não tem tempo para ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor educadora, a melhor trader, a melhor tudo. Mas assim, todos que estão ao meu redor, de todas as áreas da minha vida, sabem que eu dou o meu melhor, né? E assim, eu sei que você também é pai, você sabe o que que é o amor de um filho. Então, assim, o que me faz caminhar, acordar e ter essa força, né, para tentar ser a melhor em todas as áreas são as minhas filhas. Então, é o meu combustível. Eu sei que eu não suportaria o processo até hoje se não fosse por elas. Não, sem dúvida nenhuma, eu já teria desistido, Você inevitavelmente já pensou em desistir. já com toda certeza. E elas foram o seu porquê, o seu porquê te Sim. sustentou. Sim. Mas a gente paga um preço para isso também. Porque esses dias eu recebi uma mensagem, a minha filha, né? Peguei um bilhetinho dela falando exatamente sobre isso. O que que a mamãe faz? Ela olha gráfico e ela fica no celular. Caraca. O que que a mamãe faz? Ela olha gráfico e fica no celular.
Então, assim, a imagem que minha filha vai ter da primeira infância é da mamãe estudando do gráfico no celular, Isso a Maia ou a Manu? a Maia, a mais velha. Mas eu sei, no fundo do meu coração, que o retorno que eu vou dar disso para elas. Eu sei que os momentos não vão ser só de quantidade ali. Sim. Mas eu tenho absoluta certeza do que eu vou proporcionar e que ela vai entender isso. Por quê? Porque eu também entendi hoje, depois que eu me tornei mãe, o que a minha mãe teve que fazer, que muitas vezes eu reclamava, porque minha mãe nunca foi, por exemplo, numa reunião de escola minha, porque minha mãe trabalha no comércio varejista, alimentício, e que todas as manhãs ela não podia perder o trabalho. Só que a força da mulher, do empoderamento, da independência e do que eu realmente quero passar, eu peguei isso dela também. Eu vou passar isso para minhas filhas. Então, é uma mistura de emoções, mas é uma mistura de força, de propósito e de sucessão também, que eu acredito que hoje minha filha é uma É o criança, legado. mas que o legado está aí e eu tenho certeza que ela entende a força da mulher e a representatividade, o que ela ainda vai passar e o que ela vai, talvez, até passar para a irmãzinha dela e o resultado disso. Eu sinto que eu plantei a sementinha, tô regando, com muitos desafios, com uma cobrança que me machuca às vezes, assim, sentir que eu estou faltando em alguns momentos, mas que ao mesmo tempo que eu tô no caminho certo. Então, vai ter os frutos aí. Você sabe que esse lance da percepção dos nossos filhos é uma parada muito doida, né? Eu até comentei isso no podcast, no Mapa Mental que eu gravei com o Paulo Musi. A Alissa, minha filha mais nova, ela assiste bastante YouTube, né? Aí assiste os YouTubers ali que ficam o dia inteiro brincando, né? E tudo mais. E é aquela percepção que ela tem, que aquelas pessoas estão disponíveis para brincar 100% do tempo. E um belo dia a Alice questionou, né? Chegou, papai, por que você não brinca comigo, né? Igual eles brincam, assim. Eu falo, filha, papai não grava vídeo? Ela grava. O papai fica o dia inteiro gravando vídeo? Não. Essas pessoas, você acha que elas ficam o dia inteiro brincando? Não fica? Não, elas gravam um vídeo e colocam no YouTube e você acessa quando você quer. Então, é o trabalho delas, filha. E ela ficou, né, com aquela carinha de... Mas é essa percepção. Olhando de fora, é a interpretação que tem. Mas certamente que com a expansão de consciência mais pra frente, elas entenderão o porquê. Sim. Entenderão o motivo. Tem algum arrependimento nessa jornada que você construiu? Algum arrependimento? Bom, eu errei muito nesse caminho. A pressa me atrapalhou muito, assim. A Eu pressa nos arrependi. atrasa, né? Atrasa muito. Eu arrependi muito de ter não aceitado o processo no tempo certo. Eu arrependi muito de achar... Tem uma coisa que é muito importante os traders entenderem. Fazer dinheiro quando você tem dinheiro ali na conta é fácil. Entre aspas, é fácil. Fazer dinheiro no mercado é fácil. Perder que é difícil demais. E não adianta você fazer, e o dia da perda, limpar tudo e mais um pouco. Fazer não é difícil. E o que eu achei? Quando você tem dinheiro ali, é muito fácil você perder, você consegue recuperar, quando você tem ali uma margem para você trabalhar. Só que você não aprende a gestão de risco, você não aprende o que sobrevive no longo prazo. E eu atropelei muitas coisas achando que eu estava com aquela cabeça, né, de swing trade, de ações, que você precisava ter muito capital para rentabilizar. Eu não entendia trabalhar com dinheiro. Então, assim, eu arrependi muito de ter atropelado das coisas. Eu arrependi muito de não ter ficado o tempo certo num simulador testando. A gente não testa nada em conta real. Coloquei dinheiro para testar o que eu não fazia ideia que eu estava fazendo. Sabe, eu arrependi muito de ter alavancado antes da hora. Eu cheguei num momento, eu fui uma trader que eu precisei realmente de passar, porque eu cresci muito como pessoa na frente dessa tela. A gente apanha tanto que você se torna um ser humano totalmente diferente. Mais humilde, você... É impressionante, parece que você olha para o gráfico e só mostra seus defeitos. Eu não me imaginava tão gananciosa, tão ansiosa, sabe umas coisas assim... Não é que você mas parece que ele pega uns pontinhos que a gente tem na gente e aflora em certos momentos.
Claro que aí foi muito bom eu ter passado por algumas coisas, porque eu vi o tanto que eu precisava de melhorar. Essa parte da paciência, do controle da emoção, que no dia a dia, com os trabalhos às vezes comuns, eu não sentia tanto a necessidade. Mas depois que eu fui viver num ambiente que é 80% comportamental, emocional, e que eu lido com a emoção de traders, eu recebo mensagem o dia todo de pessoas que me mandam, nossa, Ana, eu fiz isso, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Ana, você não sabe o dinheiro que eu perdi. De cara que destruíram a vida, destruíram o Uhum. relacionamento, destruíram o casamento. Então eu comecei a entender a parte humana da coisa, assim, e é muito maluco, assim. É uma aula, esse mercado é uma aula, e é uma aula que acho que todo mundo deveria passar. Uhum. Deveria, faz parte da gente no nosso É crescimento uma como baita humano. escola de autodesenvolvimento, né? Exatamente. E é só para concluir essa questão das minhas filhas mesmo, isso, que eu trago muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, Ana, eu entendo o tempo da dedicação, mas os nossos filhos vão entender o que é ter sua mãe ali dentro de casa todos os dias. Muito bom. Eu falo com minha filha assim, filha, você já percebeu que se você tá com uma dorzinha de barriga, mamãe em 5 minutos tá aqui? Boa. Você já percebeu que aconteça o que acontecer, a mamãe está do seu lado o tempo inteiro? Cara, Você isso já é um, percebeu que se você tá doente, isso com é um uma luxo. dorzinha de cabeça, você tá aqui, ó, na minha caminha, no meu colchãozinho do meu lado, mesmo que eu esteja trabalhando? Então, eu escolhi estar em casa para estar do seu lado. Mesmo se você acha que eu estou do seu lado ausente, eu sinto que eu estou com você. Então, isso é ser mãe, isso é ser profissional, né? Isso é as mulheres que não querem abrir mão de todas as áreas da sua vida, né? É seu marido saber que você está dentro da sua casa, está cuidando das suas filhas, não está deixando de cuidar de você do seu lado mulher, do seu lado esposa, do seu lado dona da sua casa. Uhum. Então, assim, quando você está na sua base, é muito mais fácil administrar do que quando você está, vamos supor, indo para um trabalho ali, igual eu tive uma oportunidade muito legal, Gui, de trabalho agora, para ser analista numa corretora. E eu queria muito isso, muito. E como eu quis, como eu dediquei para isso. Só que na hora de tudo acertado, tudo certo, redondo para finalizar, conversando com o RH, eles, na vaga de trabalho estava escrito assim que era um modelo híbrido, que era 3 vezes na semana e 2 vezes no presencial. Só que na hora que eu fui fechar, era 100% presencial. Uhum. E nesse 100% presencial, eu fazendo as contas, eu ficaria todos os dias, em média ali, 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Seria em média 2h30, 3 horas por dia no trânsito. Na hora que eu olhei para minha filha, eu falei assim, esse é o tempo que eu tenho para ser mãe. Esse é o único tempo que me sobra. Que seja para buscar minha filha, que seja para fazer uma jantinha dela, que seja para eu arrumar um uniforme dela para outro dia, que seja para eu dar banho na minha filha. Você imagina se eu trabalhasse ali, né, que seja de 9, 17, 9, 18, mas ficasse 1h30 no trânsito, eu não suportaria. Então, é um processo que a gente vive no mercado de É um preço muito renúncia, alto, é um né? preço muito alto, que só uma mulher sabe. Às vezes eu sei, eu tô com 40 anos, vou fazer 40 anos agora, eu tive uma oportunidade que talvez eu não vou ter mais. Só que, colocando da balança, eu sei o que eu posso entregar, eu sei o que eu posso mudar a vida de outras pessoas, eu sei o que eu posso gerar de resultado da onde eu tô. E eu provo isso diariamente, né? Então, é isso. São escolhas, consequências, renúncias. Tem A vida. algumas coisas que têm preço, Sim. outras têm valor. E normalmente esse que tem valor é incalculável, Sim. né? É sobre isso. Vamos pra técnica? Vamos pro gráfico? Com Bora? certeza. É isso que eu mais gosto, tá? Já imagina? Então vamos entender, Ana, vamos entender aí qual que é o segredo da sua análise técnica, como você pensa o mercado. Vamos entender a base do método Tríade, né? Sim. Bora? Bora. Olha só. Eu tentei trazer um pouquinho aqui do que eu uso diariamente. Você está aí no mini índice, 5 minutos. Sim. Tá. Eu tento muito ensinar, principalmente para quem está começando, a especializar em um ativo para você conseguir realmente entender comportamento, padrão, né? Horários, range, o que está Uhum. acontecendo ali, viver, né? De Sim. verdade ali, o que que move todos os porquês
né, dessa estratégia. Então, assim, o que eu fiz? Eu passei por vários professores, por vários mentores, e todos os dias, todas as vezes, de fato, eu aprendi alguma coisa. E eu fui criando um método. Eu sou muito conhecida porque são poucas pessoas, né, que começaram a estudar, operar baseado no gráfico de 3 minutos. Da onde Legal. começou isso, né? Por que que veio o gráfico de 3 minutos aqui no índice? Eu estudei o método, essa junção que eu faço, no começo eu até falava que eu sou especialista em price action. Então, muitas pessoas me procuravam, achavam que eu ia Al Brooks. por All Brooks. Uhum. Eu parei de falar aqui, porque por mais que eu estudei o All Brooks, eu acho que às vezes a forma que ele ensina, às vezes complica mais do que precisa. Mas da mesma forma que eu estudei também o Oliver Velez, e acho que às vezes simplifica demais. Então eu quis criar um meio termo. Até por causa do gráfico de 3 minutos. Eu fiquei quanto tempo eu não entendia isso. Por mais que eu entenda tudo sobre as médias, um tempo no outro, tudo isso. Mas eu não entendia a pessoa clicar no 2, mas ela ter que analisar o 5. Estudando o Alexander Elder, eu também aprendi que eu tinha que ter um triple screen e que eu tinha que ter um curto, um médio e um longo prazo. Aí eu falei assim, gente, não é possível que eu vou clicar no 2, vou analisar o 5, vou ter que analisar o de 15 e analisar o de 60. Já também isso não entrava na minha cabeça. Legal. E eu fiquei encontrei tudo, eu sou a louca do 3, que eles me chamam, né? É o 3 minutos, 3 tempos gráficos, É os Triad. é o É tríade. tríade. Eu adoro sim entrar em uma região que tenha 3 médias, que tenham Legal. 3 médias, que tenham 3 médias juntas, né? Uma região que a gente pode chamar de acumulação, ou uma Consolidada. região de mercado consolidado, comprimida, que está preparada para É o estado explodir. comprimido do Velez, né? Então, para mim, faz muito sentido, tanto que, por exemplo, por mais que eu tentei limpar muito as médias, mas eu recebo muita gente na minha sala que acabou de fazer o método do Oliver Velez. E que se eu chegar e mudar muito, o cara não vai querer ficar ali comigo. Então, eu tive que juntar um pouco de cada método para a pessoa não chegar e sentir, assim, aquele choque Sim. de mudança. Inclusive já me falaram, não é uma, nem duas, nem três, né? Que os nossos métodos se conversam bastante. Sim, Ó, sim, já vi já ponto escutei, 1, ponto sim. 2. Isso. Então, a gente sabe, a gente busca sinais de price action, a gente busca candles, a gente busca localização. Se você perceber aqui, eu uso nesse cantinho, só para explicar um pouquinho o que eu analiso. Eu deixo, Boa. primeira coisa aqui no cantinho, percebem que eu deixo a hora Legal. muito grande, muitas Aham. vezes com certos alarmes aqui na sala. Tá. Porque é muito importante você entender que o ativo ele tem um comportamento padrão a cada hora do dia. Então, a gente vai analisar, Você mapeou bastante mapeei isso. muito, na mão. Legal. E eu posso garantir, né, te mostrar que tem padrões diferentes a cada hora. Então, a gente analisa, sim, uma estratégia baseada no horário. Eu uso aqui embaixo também, acho que não está aqui, mas eu uso o volume financeiro também, posso colocar aqui. Uso o volume financeiro. Tá. Eu também, aqui do ladinho, eu uso, isso aqui é a frequência de mercado. É muito importante a gente entender o range do dia, entender quanto que o preço está oscilando naquele período de tempo ali, porque aí sim ajuda a gente a prolongar alvos, a Legal. gente buscar operações, porque o você ATR, sabe que né? o mercado, sim, que o mercado ele vai buscar uma região. Eu uso também o 2MV frequência muito em relação a isso que eu aprendi, né, isso eu aprendi até com Costinha, e ele fala muito isso, que o mercado busca muitas regiões de 0,5%, de 1% todos os dias. Verdade. Então, o que a gente faz? Eu deixei na minha tela essas regiões, então para mim faz muita diferença. Eu tenho estatística de quanto por cento ele vai no 0,6, no 1%, no 1,5%. Que legal. E também uso médias móveis, uso as EWAPs. A Quais são minha as médias tela é móveis que essa. você usa? A minha tela é essa. Quais É são o as que eu médias? preciso. Eu uso as médias do Oliver, 8, 20, 50, Tá. né? Que para mim são pontos de regiões muito de entrada. Padrões de candle de Você usa price 200 action. também? Uso a de 200, que para mim a gente chama, né, que é a média mãe, que é a média da tendência. A gente sempre tenta estar do lado dela, Sim. né? E a gente sempre tenta entrar numa posição nas regiões, né, de preço justo, que são regiões de média. A gente trabalha volume, a gente trabalha também volume profile, né? A gente entende o que é a POC do dia. Estudei também um pouquinho de price action, de order block, de smart money.
Entendi Legal. um pouco a base do Com base barco. nesse cenário aí agora, o que que você procuraria, né? Teria algum trade na sua visão ou você procuraria ele buscar tal região para pensar num trade? Nesse momento, para mim, o que eu diria para os meus alunos? Já foi. Uhum. Por que que já foi? Ele está no 1%, ele acabou de andar 2.700 pontos, Sim. né? Ele já andou o range médio padrão que o ativo tem operado. Ele já fez a melhor perna no dia, no melhor horário que tem, às 10h10 da manhã, na abertura do Ibov. Você Legal. imagina o cara que tentou tirar dinheiro desse mercado na primeira hora do dia. 10 e 10. 10h10. Melhorada. 10h10, 10h15. Uhum. Eu, como eu sou a doida do 3, Gui, a hora é 10h12. 10 e 12. Então, são candles que traz muita informação. Sim. Então, a gente, quando entende o que é o preço, o que é região, onde que é a região de interesse. Aqui, eu tô com uma tela um pouco mais simplificada do que eu vejo, porque no meu gráfico, eu tenho sim os outros tempos gráficos no macro que eu analiso. Para Por identificar as exemplo, localizações. sim, para entender a localização. Se eu estou trabalhando no triple screen, a gente sempre tenta entrar a favor da tendência majoritária. Eu sou uma Uhum. trader que prefere operar a favor da tendência. E quando as tendências estão confluindo, por exemplo, meus gráficos do meu método é o gráfico de 3, de 10 e de 30. Legal. Então, o gráfico de 10 e de 30 tem que estar alinhado para eu achar um gatilho no 3. Para eu pegar os meus melhores trades. Né? Uhum. Quando não tem, a gente vai trabalhar uma outra estratégia, a gente vai trabalhar um mercado consolidado, a gente vai trabalhar um tipo de, talvez, de retorno à média, um tipo de fechamento de gap. Eu gosto de trabalhar muitos gaps, gosto de trabalhar muito fair value gap, Legal. Uhum. gosto de trabalhar... Você usa alguns conceitos de smart money também. Sim, uso. Boa. Só que eu tento ensinar na sala, não preciso de entrar, isso é um conceito, eu não preciso de entrar com... Eu simplesmente, na minha sala, eu trato às vezes as pessoas assim com... eu quero mostrar uma forma simples de você entender o que é uma barra que mostra pra gente intenção, urgência, o que é uma barra que deixa traders presos e que os players vão voltar para fechar, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas que quando também, por exemplo, nos conceitos do Oliver, é a gente entender que existe a barra gatilho. Deixa eu tentar mostrar aqui. Que existe uma barra que te faz entrar, que existe uma barra que te mostra continuidade, que existe uma barra da exaustão, que mostra pra gente que é o fim do movimento. Quando a gente estuda padrões no ativo, a gente percebe que o mercado, ele fez aquelas leis do mercado, que ele andou aqui, ó, de 5 a 8 barras direto, que ele precisava de corrigir, né? Então, assim, eu juntei vários conceitos, junto com macroeconomia. Para mim, ao contrário de que muitos falam no mercado, é muito importante, sim, você se preparar para o dia, e é importante para mim você ter um viés Uhum. do dia. E quando bate o gatilho com o seu viés, que é a hora de você segurar a posição cada vez mais. Agora, às vezes eu tô com o meu viés de... Eu vejo que o mercado não tem nada para subir. Uhum. E o mercado está subindo, aí ok, já vem aquele sentimento de cautela. Sim. Talvez aqui eu não deveria fazer nada, talvez esse não seja o momento. Eu espero as coisas se alinharem, eu espero isso aqui, ó, eu adoro... muitas pessoas do fluxo falam, é impossível você analisar fluxo no índice. Eu deixo essa tela aqui do Times and Trades, que é a forma que eu analiso o fluxo, que é tão simples, mas quando você bate o olho todos os dias, você entende onde tá os principais institucionais, os que movimentam o mercado, onde está a ponta, onde está, a gente brinca, né? Onde está os tubarões, onde estão as sardinhas. O que, por exemplo, a gente sabe que na nossa bolsa, 50%, 60% do movimento do volume é do estrangeiro, né? É do Sim. institucional. Então, eu consigo bater o olho e saber quais que são os players que estão destacando, qual que estão fazendo o mercado, qual que está na ponta parte dando liquidez. Só de bater o olho aqui 9 horas e bater 10 horas, eu sei como que o big player montou a posição do dia. Sim. A gente começa a estudar a característica de um big player, quando ele é mais linear nas compras dele, quando é mais opera... A gente percebe já hoje no olhar como um player, ele opera no robô. Então, quando a gente vai estudando esse tipo de característica, juntando macro com micro, com a força do Ibov, com os institucionais, o comportamento padrão dele, com o comportamento padrão do horário, vai juntando uma análise, vai ficando montando um automático, contexto. vai formando esse contexto, né? E com experiência,
vai fluindo, Muito né? bom. Então é isso, minha Nesse análise é caso, isso. Ana, por exemplo, você costuma fazer trades contra a tendência também? O mercado chegou numa região de menos 1%, ele fez um movimento de amplitude bastante forte, ele está distante das médias, né? Tem a Sim. questão da simetria. Sim. Você tende a buscar trades assim ou você prefere pegar trades de ignição ou de continuidade? Vou te dar um exemplo. Eu sempre evito muito pegar esse trade aqui. Tá. Por quê? Sim, eu concordo com você. Estamos num fundo, estamos bem na região de 1%, né? A gente percebe que o mercado está fazendo fundo duplo, a gente percebe que isso aqui, ó, é aquela barrinha da maldade de captura de liquidez. Uhum. Tudo isso. A gente sabe sim que isso aqui é um padrão setup que muitos ensinam, principalmente isso aqui, ó, pro All Brooks, isso aqui chama barra 2BR, uma barra two bars reversos. É como se fosse duas barras que engolfam as barras anteriores. É como se Uhum. fosse um padrãozinho 1, 2, 3. Sim. É um setup de retorno à média. Mas eu falo com meus alunos, vocês estão na minha sala não é para pegar o trade de 100, 200 pontos aqui. Vocês estão na minha sala para pegar o trade de 600, de 1.000 pontos aqui. A gente quer esse trade. Esse padrão me tira do meu trade de venda, mas não me faz comprar. Legal. Mas o cara que tô vendido na minha sala, eu falei assim, vocês perceberam que o mercado tá te implorando para você sair? Uhum. O Boa. cara que estava vendido, o mercado está muito claro que parou e que está virando. O navio, para ele sair dessa venda aqui, ele não vira assim. Ele Tem um tempo. precisa de virar, né? Sim. Para ir devagar. Então o mercado te deu todos os sinais possíveis para o Até cara. mesmo porque ele já fez uma correção em V, ele não por completo, mas ele fez. Ele parou Ele no fez, 61.8 ali sim. da parede vendedora. Sim, Foi só o que pullback. aí que tá. Aí que tá. Isso aqui, Gui, de tudo que se uma pessoa fosse aprender de mim e falar assim, eu tenho certeza que todos os meus alunos entraram nesse gatilho. Ó, vou te mostrar. Esse gatilho. Pensa comigo. O mercado te deu um padrão 1, 2, 3, que eu sou a louca do 3, não sou? Todo mundo vai lembrar, sempre na minha sala, todo Fez um mundo Mark sabe. Crisper, 1, 2, 3 de baixo. 1, 2, 3 de baixo. Exatamente. Na minha sala, todo mundo sabe que esse é o meu setup. Uhum. Saindo da VWAP do dia, que é a média do volume, a média dos big players, né? A média do volume, Ponderado. Ponderado. isso. Saindo da média, saindo da região de liquidez, saindo, todos os players que operam Fibonacci estão saindo da região da retração de 61. O trader da tendência, se não entrou aqui, não entra em lugar nenhum mais, Uhum. né? Então, esse é o que o setup número 1. Como também, tá muito claro. Olha aqui, o mesmo padrão aconteceu no horário mágico de quem opera a tendência, 10 horas. O mercado saiu de um estado comprimido. O melhor trade do dia para mim nem é esse aqui, porque muito provavelmente, aqui eu já tinha falado para os meus alunos assim, olha gente, vou ficar com vocês até meio-dia aqui, mas vocês Mas já sabem que já fez, foi. né? Quem Uhum. fez, né? Sexta-feira. Então, assim, depois de um certo tempo que você estuda todos esses conceitos, Gui, existe sim uma simplicidade que funciona. Existe sim regiões, gatilhos bem localizados e que tem uma alta estatística de probabilidade, né, de trazer ali operações com muito retorno em relação ao risco, Uhum. né? Quando a gente entra em regiões de preço justo, quando a gente entra em regiões de mercado comprimido, olha lá o padrãozinho 1, 2, 3 aqui. Uhum. Uma barra de força engolfando as barras anteriores. Isso aqui é o que eu busco. Pelo alinhamento das médias, a gente debaixo, né, da tendência majoritária, o que tem de bom acontecendo hoje, né? Se a gente analisar o macro, a questão hoje inflacionária, de guerra, como que tá lá fora? Né? Hoje era um dia que eu estaria vendido, eu não estaria fazendo... Olha lá, Exato. olha o trader que comprou aqui, ó. Acabou de ser estopado. Né? Eu falo com meus alunos, se o mercado só está em queda, isso aqui, Gui, é uma das coisas mais simples que eu uso e que já é um filtro maravilhoso para os traders. Eu uso o Superdom de uma forma que poucas pessoas no mercado usam. Eu fico totalmente tonta de ver isso aqui embaixo. Deus me livre. Eu entendo onde estão ordens, eu entendo a operações de scalping, tudo isso. Uhum. Mas a única coisa que eu quero entender que isso aqui em cima é um cabo de guerra. Sim. E onde estão as intenções, né? Eu falo com meus alunos, se vocês aprenderem a filtrar onde que 55% das pessoas estão com as intenções, já é um bom filtro. Uhum. Então, na minha sala, o cara que, né, segue o meu método, ou ele está vendido ou ele não está fazendo nada aqui.
pode estar no fundo, mas a intenção, e eu também explico, intenções, colocar uma ordem no Booking, não é uma ordem executada. E existe sim alguma coisa que às vezes aparece muita ordem, que essa ordem desaparece. Ok. Então a gente tem que trabalhar. Manipulaçãozinha. A gente não pode, eu não posso falar como analista manipulaçãozinha, mas eu sempre dou umas dicas. Não sou né? analista ainda. Pois é. Mas o que é o ponto? Quando a gente usa exatamente isso aqui, para explicar a base do método é isso. Intenções. A gente, só de bater o olho ali, você consegue ver. Olha que engraçado, né, Ana? O DI tá positivo. O dólar tá positivo. Petro Vale Banco, que é a força do Ibope, que os três juntos representam mais do que 50% da bolsa, eu estaria só do lado da venda hoje. Boa. O negócio é o quê? É você pegar a melhor time, né? Não adianta também eu querer acertar um lado do mercado se eu entrar atrasado, ou se eu entrar num time ruim. Isso. Então, esse é o meu método. Muito bom. Método Tríade, explicado. E quem está escutando no Spotify, você está ali do lado da pessoa. E essa pessoa, ela está num momento da jornada dela que talvez ela está começando, está meio perdida, com tanta informação, ou ela está há um tempo, mas está cansada desse negócio de tô rico, tô pobre, secando o gelo, não sai do lugar. Qual que é a direção que você dá para essa pessoa? Sua mensagem final, como mentora, como trader, como mãe, como esposa, empresária, enfim. Bom, vamos lá, trader. A única coisa que eu gostaria, né, de ter escutado lá atrás é: dê tempo ao tempo, respeite o processo, leve o mercado como uma faculdade, entenda que existem várias etapas, como na faculdade, várias matérias que você tem que ir desenvolver, se especializando, se encontrando, e monte o seu plano de trade de acordo com quem é você, com a sua realidade, com seu perfil de risco. Tá? Respeite quem é você. E não pare em nenhum momento de ser uma pessoa melhor na frente da tela, porque nada vai te ensinar mais a descobrir quem você é do que esses gráficos. Muito bom. Muito bom, é. Livro para indicar? Bom, eu estou lendo agora esse do Alexander Elder. Eu acho que é um livro muito bom, porque mistura um pouquinho de técnica, mas de comportamento, com uma linguagem muito simples. É um livro que eu estou trabalhando agora com meus alunos, então... Legal. Qual que é o nome do livro? Como se transformar em um operador Em operador de sucesso. Legal. Boa. Esse. Filme ou série para indicar? Você gosta de filme, série? Gosto bastante, mas deixa eu pensar alguma coisa assim que pode... Lagoa Azul? Não vai ser Lagoa Azul, já passou, tá? Mas vamos falar um bem clichê, mas que não tem como um pai não se emocionar. A gente falou muito sobre maternidade, A Procura da Felicidade por meus números. Isso aí é um clássico. Né? A gente no mercado financeiro, eu acho que não tem como não se tocar. Chris Gardner. É o cara, né? Muito bom, excelente. Que mostra, né, que é a persistência, que a pessoa aí. pode sim História chegar real. onde ela História quer. real, Chris Gardner. É isso. Redes sociais, como que as pessoas te encontram na internet para beber mais da tua fonte? Tá, hoje eu tô bem ativa mesmo, no Instagram, é lá que tá minhas comunidades. Qual que é o... Ana Paula, CNPI. Ana Paula CNPI, tudo junto? Sim. Tá. YouTube tem também? Eu tenho também, mas eu não tô tão ativa, né? Eu tenho, Tem que ativar, hein? Tem que ativar, passou da hora, né? Mas eu tenho a minha comunidade no WhatsApp, que flui muito bem, Legal. né? Tenho minha sala ao vivo, onde que eu ensino day trade, mostrando mesmo na prática, lendo o pregão de forma didática. Né? Então, tem muito resultado com isso. Graças a Deus é o que eu me encontrei fazendo com meus alunos. É um processo completo. Ana Paula CNPI. Ana Paula É só CNPI. digitar que te encontra. Só isso que me encontra, fácil. Aninha, bom demais. Gratidão pela entrega. Gratidão por compartilhar valor com quem está assistindo a gente, nossa audiência. Parabéns pela história, pela jornada. E você, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Escreve aí que a gente gosta de ler e responde os comentários. Se você está assistindo no YouTube, logo embaixo, normalmente aparece, tá? Do lado dos comentários, você arrasta para o lado, tem um botãozinho escrito Hypar. Aperta nele que o algoritmo entrega para mais pessoas que gostaram assim como você, tá? Se você não gostou, faz isso também, tá? Enfim. E se você está escutando no Spotify, já curte, já passa adiante, alimenta a corrente do bem. E a gente se vê no próximo episódio do... Inevitável Podcast. Tomou um susto aí, velho? Não.
Tô aqui, de O boa. Inevitável Podcast. É bom esse podcast ou não? Cara, dizem que é, hein? Dizem que é. Se você falou, tá falado. Então bora. Mas você, e aí, você tá curtindo? Deixa um comentário pra gente aí, a gente se vê no próximo episódio. Valeu.